Muito boa noite a todos. Professor Orlando aqui trazendo aula de Direito Processual Civil para a turma do quarto semestre, aulas de quarta-feira noturno, Processo Civil Eletrônico. Então vamos lá. Estou gravando essa aula para o dia 22 de outubro de 2025, data em que eu estarei ausente da faculdade por razões pessoais, mas para não prejudicá-los, nós estamos deixando aqui o material, né, da aula gravada, essa aula gravada com todo o material aí para vocês, que também já está lá no AVA, para vocês terem um momento aí de consulta desse material, ok? Bom, vamos lá. Na aula passada, nós iniciamos a fase do processo de conhecimento. Nós já estamos há 2 aulas aí falando sobre isso, né? E vale a pena a gente recordar, tivemos aí uma aula que nós não estivemos presentes em razão do Dia dos Professores, então vamos recordar, lembrando que o processo de conhecimento ele é realizado em 4 fases diferenciadas: fase postulatória, fase ordinatória, fase instrutória e fase decisória. Essas 4 fases, elas vão ter momentos próprios e necessariamente não estarão rigidamente dessa forma. Às vezes na própria fase postulatória já vem ali uma decisão, como eu expliquei para os senhores detalhadamente na aula passada, a respeito da extinção do processo com ou sem resolução do mérito. Às vezes, no próprio momento da propositura da ação, o juiz verificando ali defeitos processuais gravosos que não podem ser consertados, ele já extingue o processo, por exemplo, pela inépcia da inicial. Nós explicamos, lemos lá todos os artigos. Falamos também que o juiz pode já julgar o mérito do processo, no caso do artigo 332, né? Julgamento antecipado do mérito ali quando já liminar do mérito, né? Quando já existe ali um posicionamento jurisprudencial, questões decididas nos tribunais de determinados assuntos. Muito bem. Então, a fase postulatória, ela se inicia com a petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil, que vai trazer ali todos os requisitos necessários para uma boa petição inicial, que é o juízo para qual vai ser destinada a ação, aonde vai ser, né, a competência que os senhores já estudaram, a qualificação das partes, que é de suma importância, até para saber se na ação haverá ou não ações repetidas, né, litispendência, coisa julgada, conexão, continência, todos esses conhecimentos importantes. É importante então fazer a qualificação das partes. Os fatos e os fundamentos jurídicos que nós explicamos que nada mais são do que a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima, né? Causa de pedir remota, aonde nasce a relação entre as partes, a relação jurídica entre o autor e o réu. Dando exemplo aí, numa ação de despejo, por exemplo, quando você firma um contrato de locação, é a causa de pedir remota. Causa de pedir próxima é quando o inquilino não paga o aluguel, esbarrando ali na lei do inquilinato, no artigo 9º, inciso 3º, que diz que a locação será desfeita, né? Será rescindida caso o locatário não pague o aluguel, e aí haverá ação de despejo. Então, falamos sobre isso, falamos sobre o pedido imediato, pedido imediato, bem da vida que o autor da ação deseja, o pedido imediato, né, a indenização, o despejo, o recebimento da dívida, a decretação do divórcio, enfim, tudo isso são os pedidos mediatos, sem o i na frente. E o pedido imediato, que é quando o autor da ação deseja um provimento ou declaratório, ou constitutivo, ou condenatório. E às vezes mais de um. Às vezes eu quero um pedido constitutivo e condenatório, quero um pedido declaratório e constitutivo. Então, necessariamente não terei isoladamente os 3 pedidos, mas eu posso ter os 3 pedidos numa única ação. O pedido de provas, a produção de provas, né? Com quais provas eu pretendo produzir ali o meu direito, né? Que eu posso querer que a minha pretensão seja acolhida, que a minha pretensão seja aceita. Então, pedido de provas, pedido de realização de audiência, de tentativa ou não de conciliação, né? Ou mediação, no caso ali, se você deseja essa audiência, se você não quer essa audiência, justificando por que você não quer, então você já na petição inicial coloca isso, ok? E, embora não esteja no artigo 319, mas é de suma importância a gente falar, a citação do réu. Eu ainda peço nas minhas petições iniciais a citação do réu, que aí você escolhe qual forma de citação você quer a citação postal, a citação por edital, a citação por oficial de justiça, né? Dependendo de cada situação que estiver envolvida a sua demanda, ok? Então a fase postulatória começa com o artigo 319 do Código de Processo Civil, com a petição inicial.
Lembrando que o artigo 320 também é importante, porque ele fala lá dos documentos que você tem que juntar, né? Todas as provas que você já tem, documentais, tudo aquilo que você já possui na sua mão, você já precisa instrumentalizar ali a sua petição inicial, evitando de deixar aí para juntar depois coisas que você já tem agora para ser acostadas. Muito bem. E depois você tem lá a possibilidade da emenda da inicial, se o juiz entender que a sua petição falta algum detalhe, que você precisa esclarecer algum ponto, que faltou algum documento, que você não cumpriu com algum requisito que a lei exige, nesse caso o juiz dá um prazo para você, conforme o artigo 321, para que você emende a sua inicial, para que você faça lá o conserto da sua petição inicial, que se você não fizer, ela vai ser extinta e o seu processo será julgado sem resolução do mérito. Muito bem, será extinto sem resolução do mérito. Aí ali depois vem os artigos dos pedidos, que nós já estudamos, o pedido tem que ser certo e determinado, muito embora a lei admita pedido genérico também, em algumas situações, né? O pedido pode ser sucessivo, o pedido pode ser alternativo, e aí você tem algumas formas de pedido ali a partir do artigo 323, 324 do Código de Processo Civil até o 328, 329. E depois fala ali também dos casos de inépcia da inicial, né, quando a petição será indeferida, o artigo 330, por inépcia, por falta de interesse de agir, por falta de legitimidade ad causam, por muitas vezes até pela falta de lógica na redação da sua petição. Enfim, tudo isso nós falamos de forma muito detalhada na aula passada e tentamos explicar isso lendo os artigos, trazendo informações que os senhores na época já auferiram ali naquele dia. Obviamente que se tiverem alguma dúvida, esclareceremos na próxima aula que faremos presencialmente. Muito bem. Em sequência da fase postulatória, nós vamos falar da resposta do réu, que é muito importante, que é de suma importância também. Assim como a petição inicial é importante, a resposta do réu também é importante e aqui tomem muito cuidado, por quê? Porque o autor da ação ele tem a possibilidade de emendar a inicial quando ele ajuiza a demanda. Então, se o juiz entender que faltou alguma coisa, ele vai lá e fala para o autor, ó, vem cá e traga essa informação, traga esse documento, comprove tal coisa. Então, o autor tem essa possibilidade. O réu já não tem. O réu, quando ele apresenta uma defesa, ele apresenta uma defesa que, pelo princípio da concentração, tem que trazer todas as matérias que ele pretende impugnar o pedido do autor. E aí nós vamos dividir a contestação em duas defesas principais. Defesas preliminares, preliminar de mérito, e defesas de mérito. As defesas preliminares, de acordo com o artigo 337, estão ali enumeradas, são várias defesas que podem extinguir o processo, que são as defesas de acolhimento, ou dilatar o processo, que são as defesas de dilação. Ou seja, dependendo daquilo que você colocou na sua inicial, o réu, quando for contestar, ele vai poder dizer lá que tem defeitos a sua inicial. Defeitos que o juiz às vezes não percebeu num primeiro momento, mas que você, como réu, percebeu e está suscitando. Por exemplo, incompetência absoluta ou relativa. É uma defesa que não vai extinguir o seu processo, mas vai dilatar o prazo para que o processo se dirija depois para o local certo, para onde deveria ser distribuída aquela ação. Então você entrou com uma ação, por exemplo, na comarca de São Paulo e a comarca competente era o Rio de Janeiro. Então você vai apresentar uma competência, uma preliminar de incompetência absoluta ou relativa, dependendo, no caso aí relativa, porque é territorial, não é? Sobre essa situação. Você pode apresentar também uma defesa dilatória no sentido de que faltou ao autor alguma representatividade, defeito de representação, alegar que o autor não veio bem representado no processo, o que vai ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro do que fala ali o artigo 76 do Código de Processo Civil também, e muitas outras defesas, falta, nulidade de citação, erro no valor da causa, impugnação à gratuidade de justiça que foi pedida, enfim, apresentar litispendência, conexão, continência, todas essas defesas são defesas processuais preliminares, defesas que você apresenta
antes de ingressar no mérito da demanda. É o que eu costumo dizer, o bom advogado processualista, ele observa todas as questões que estão envolvidas no processo e ele vai analisar todas as formalidades, todas as questões formais, se o autor cumpriu com todos os pressupostos da petição inicial, pressupostos processuais de validade, se ele cumpriu com todas as exigências que a lei coloca para ele. Muitas vezes, eu costumo até dizer, já falei isso em sala de aula, os senhores estão acostumados com as minhas aulas, que eu sempre falo, às vezes o seu cliente que é réu, ele até nem tem razão no mérito da demanda. Ele está errado, ele realmente ali precisaria cumprir um dever, uma obrigação junto ao autor e ele não cumpriu. Mas a maneira com que o autor veio buscar esse direito, ela não se apresenta profícua, ela não se apresenta eficaz. O autor esqueceu de algum detalhe, ele não redacionou a peça corretamente, ele não representou a parte corretamente, enfim, existem defeitos processuais que necessariamente não vão estar dizendo se o réu, se o autor tem ou não razão, mas se ele errou naquilo ali, ele vai ter um prejuízo, porque o processo dele será extinto sem resolução, poderá ser extinto sem resolução do mérito. Então, olhando aqui o artigo 335 do CPC, só um momentinho, por favor. Área de trabalho segura. Credenciais do Windows Diálogo Orlando, vai inserir seu PIN, esqueci meu PIN, opções. 5 aqui, do Código de Processo Civil, está dizendo o seguinte, ó. 335. No prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias. Lembrando que esses 15 dias não são mais 15 dias corridos, e sim 15 dias úteis, de acordo com o novo Código de Processo Civil, né? Que não é mais tão novo assim, já tem 10 anos, né? Mas ele oferece ali a possibilidade de contestação no prazo de 15 dias, hoje 15 dias úteis e não mais 15 dias corridos. Contados de que data? Da audiência de conciliação ou de mediação. Primeiro, da audiência de conciliação e mediação. Então, o réu é citado, isso mudou, né? Na época do Código de Processo Civil antigo, de 73, o réu era citado da data que se juntava o mandado de citação nos autos, o réu tinha 15 dias corridos naquela época para poder apresentar a defesa. Hoje não é mais assim. Hoje, além de serem 15 dias úteis, o réu vai ter prazo para apresentar a sua contestação primeiro, depois da data da realização da audiência de mediação e conciliação. Lembra quando eu falei para vocês que o autor, na petição inicial, ele pode optar pela realização de audiência de mediação e conciliação? Então, nesse momento, se o juiz entender que cabe essa audiência, que às vezes mesmo que o autor não faça essa opção, o juiz ele tem o poder de fazer. Então ele vai lá e fala, eu quero que se realize uma tentativa de conciliação entre o autor e o réu, ou de mediação. Então ele marca essa audiência, o autor e o réu comparecem nessa audiência, se for obtida a conciliação, ótimo, ela será lavrada a termo e o juiz vai homologar o pacto firmado entre as partes. Porém, se não for obtida a conciliação, se ela for frustrada, ou de repente o réu conciliou numa parte com o autor, mas em outra continua, muito bem, o processo segue. É a partir dessa data ou da última audiência de mediação e conciliação que vai começar a contar o prazo de 15 dias úteis, ok? Segunda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação. Ou do protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Muitas vezes o autor, ele quer a realização da audiência, mas o réu não quer. Aí o réu vai lá e faz um protocolo, ele é citado, né? Ele já sabe que vai ter audiência tal dia, mas ele fala, eu não quero me conciliar com o autor, a demanda aqui não envolve essa questão de arbitragem, de mediação, perdão, e de conciliação, então eu quero que o processo siga, eu vou apresentar minha defesa. Então, a hora que ele apresenta esse protocolo, o prazo de 15 dias úteis dele começa a contar para que ele apresente a sua contestação, ok? Terceira, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Às vezes, não tem essa audiência, então vai voltar ao estado anterior, como eu falei do código anterior, né? Obviamente que o oficial de justiça, quando citar o réu, ele vai dizer qual é o prazo que o réu tem. Então é obrigação do oficial de justiça citar o réu e explicar para o réu, olha, o senhor está sendo citado de uma ação tal,
tramita no fórum tal, na vara tal, endereço tal, e o senhor vai ter 15 dias de prazo, né, para apresentar uma defesa, 15 dias úteis de prazo. Contados de que data? Aí sim volta à situação anterior, da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. Lembrando sempre que é preciso observar o que está escrito no mandado de citação, porque o mandado de citação ele vai trazer se tem ou não audiência, né? E se não tiver, obviamente que esse prazo vai ser da data que o oficial de justiça juntar esse mandado de citação nos autos, ok? Primeiro, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334-C. Se tivermos um litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um réu na ação, o prazo para contagem da defesa começa a contar a partir da citação do último réu. Então eu tive 5 réus. Um réu foi citado hoje, o outro foi citado a semana que vem, o outro outra semana. Assim que o último réu é citado e é juntado o mandado de citação nos autos, ou nas outras hipóteses da questão também da audiência de conciliação e mediação, aí sim começa a contar o prazo para que o réu, todos os réus apresentem a sua defesa, ok? Então prestar muita atenção nessa questão de prazo, porque o prazo hoje é em dias úteis, não mais em dias corridos, e ele vai variar de cada situação. Então não dá para dizer que vai ser sempre desse jeito, sempre daquele jeito. Tem que saber o que está no mandado de citação. Nós já falamos sobre citação, explicamos o que deve conter no mandado, né? Em aulas anteriores nós já explicamos isso. Então fica aqui a dica dos senhores recordarem a partir do artigo 238 lá do Código de Processo Civil, o que fala sobre as citações e o que deve constar no mandado de citação que o juiz expede para citar o réu da existência de um processo. Ok? Muito bem. Passado esse primeiro momento, citado o réu, né, ele vai apresentar a sua defesa. Como nós falamos, a defesa do réu ela pode ser de duas formas, defesas preliminares e defesas de mérito. As defesas preliminares, como eu falei, estão todas enumeradas ali no artigo 337 do CPC. Mas antes, vamos passar aqui. Art. 337. Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugnam o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O artigo 336 ele é taxativo ao dizer que incumbe ao réu alegar em sua defesa todas as matérias com as quais ele quer impugnar o pedido do autor. Então é na contestação, repito, contestação não tem emenda. Então você não pode esquecer de contestar tudo aquilo que você acha que está errado. Porque se você não contestar aquilo que você acha que está errado, aquilo que você realmente tem que se defender, aquilo que o autor falou que você não impugnou vai se presumir como verdadeiro. Tá? Nós vamos ver aqui no artigo 341 daqui a pouco que ele vai falar justamente isso. Eu vou até pular aqui para o 341. Ó. Só um minutinho. Página 81, segundo no prazo de 15 dias. Art. 13, primeiro a contestação, segundo reconhecida, terceiro alegadar, quarto, Só um minutinho. não for admissível, segundo, a petição inicial não estiver acompanhada, terceira, parágrafo 1, art. 342. Depois da parágrafo 1, terceira, estiverem, art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo-se. Incumbe também ao réu se manifestar sobre todas as alegações de fato constantes da inicial, sobre pena de se presumir como verdadeiras aquelas matérias que não forem impugnadas. Artigo 341 do CPC, anotem aí. Né? Então, tudo aquilo que eu não falar, mesmo que não seja verdade que o autor falou, presumir-se-ão como verdadeiros aqueles fatos. Então, se o autor entrou, por exemplo, com uma ação de dano material e dano moral, eu fui lá, eu contestei todo o dano material, falei que aquele dano não aconteceu, expliquei, mostrei, demonstrei. O dano moral, se eu não falar nada, se eu passar em branco na minha defesa, ele vai presumir isso como verdadeiro. Então, é importante que o advogado, é importante que a pessoa que faz a defesa, ela saiba impugnar todas as matérias, todas as situações constantes da inicial, ok? Mas voltando aqui ao 337. Página 78, quarta, denunciado de terceira, entendi. Página 70, página quarta. Só um momentinho. 7 áudio, 8º. Não comparecimento injustificado. 11 áudio. Art. 335. E da audiência. Art. 336. Art. 337. Muito bem.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Isso aqui é matéria preliminar, então por isso que fala-se que é preliminar, porque vem antes do mérito, ok? Primeiro, Inexistência ou nulidade da citação. inexistência ou nulidade de citação. Então, se a citação não foi feita de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil, ou ela sequer existiu, cabe ao réu alegar essa matéria inclusive é de ordem pública, citação é matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo juiz, ok? Mas cabe a você, réu, quando alegar, né, a inexistência ou nulidade, provar que houve uma citação fora dos trâmites normais, dos trâmites do Código de Processo Civil. Página 80, segundo, incompetência absoluta e relativa. Incompetência absoluta e relativa. Aquilo que nós falamos, né? Quando você faz a sua petição inicial, o primeiro requisito da petição inicial é para qual juízo a petição é destinada, para onde ela vai ser distribuída. Então, se você não observar bem qual é a competência, né? Se é uma competência territorial, funcional, material, o juiz poderá ser incompetente absolutamente, no sentido de não poder conhecer aquela causa, ou relativamente. Se for incompetência relativa e você nada falar, a competência se prorroga, de acordo com a lei brasileira. Agora, a competência material, funcional, que são competências absolutas, elas não se prorrogam, ok? Terceira, incorreção do valor da causa. Incorreção do valor da causa. O autor ajuizou uma demanda, colocou lá um valor da causa que não condiz com o que a lei determina. Aonde que eu vejo o valor da causa, professor? Lembrando, nós já falamos sobre isso também, o valor da causa está no artigo 292 do Código de Processo Civil, né? Para cada ação tem um tipo de valor. Então, um exemplo, na ação de cobrança, o valor do principal mais os juros e a correção monetária. Na ação de alimentos, 12 vezes o valor da prestação pretendida pelo alimentado. Na ação de despejo por falta de pagamento, aí já está lá na lei do inquilinato, né? 12 vezes o valor do aluguel e assim sucessivamente. Então você tem lá no artigo 292 e às vezes em alguma lei especial também os valores que você deve atribuir à causa. Inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial, que nós falamos lá no artigo 330, 329, 330, explicamos quando a petição inicial é inepta, né? Então, se você perceber que falta o interesse de agir, se você perceber que falta a legitimidade da parte, você vai alegar a inépcia da inicial. Muito embora a inépcia da inicial deveria ser conhecida já pelo juiz logo no início, mas às vezes o juiz não observa, ele deixa passar, e aí cabe a você, como defensor do réu, alegar a inépcia da inicial. Perempção. Perempção, né? Os senhores aprenderam o que é perempção, né? Quando o autor da causa há 2 vezes extinção do processo por motivos de abandono e ele volta a propor pela 3ª vez a mesmo tipo de ação e já propôs por 2 outras vezes que foi extinto, então nesse caso o autor é perempto, ele não pode mais ajuizar aquela demanda, então você alega a perempção, ok? Sexta, litispendência. Litispendência, quando existe mais de uma ação em curso, não é? A mesma ação está em curso em outro juízo, ou às vezes no mesmo juízo. Hoje, com a distribuição eletrônica, é mais difícil de ocorrer litispendência. Muitas vezes, até eletronicamente, já se descobre que existe uma ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, e mesmos fundamentos, e aí a segunda ação automaticamente é extinta, né? Antigamente, com os processos físicos, isso era mais comum de acontecer. Hoje não é mais tão comum de ocorrer a litispendência, mas está previsto aqui na lei, se ocorrer, você tem que alegar. Sétima, coisa julgada. Coisa julgada, olha aí, essa aqui é uma matéria preliminar de extinção, né? O autor já ajuizou aquela ação, já teve um provimento jurisdicional sobre ela, o juízo já se pronunciou, já transitou em julgado, não há mais o que discutir, mas ele insiste em discutir a mesma situação, às vezes ele usa até de um subterfúgio ali, ele usa às vezes de um estratagema de colocar um nome da ação diferente, mas discutindo sobre os mesmos fatos, sobre as mesmas causas de pedir. Então, nesse caso, cabe aí a habilidade do profissional que vai defender ele entender, isso aqui já foi discutido em outra ação, isso aqui já foi resolvido, não há mais por que o autor discutir isso daqui, coisa julgada, né? Isso inclusive é constitucional, né? Que a Constituição Federal fala que é respeitada a coisa julgada, né? Então você pode alegar isso na sua preliminar de contestação. Conexão, né? Conexão, que nós estudamos, os senhores estudaram lá em Teoria Geral do Processo, quando tem lá 2 ações conexas, né? Mesmas partes, mesma causa de pedir, não é? Conexão.
Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta. Incapacidade da parte ou defeito de representação. Está aqui uma matéria preliminar dilatória, né? O autor é menor de idade, o advogado ajuizou a ação sem colocar a devida representação pelo pai ou pela mãe ou pelo responsável, pelo tutor, ou a pessoa é relativamente incapaz, ou a pessoa jurídica vai ajuizar uma ação vai colocar uma ação em juízo e entra lá e não coloca o representante administrador que é responsável pelos atos da pessoa jurídica, né? Então, defeito de representação ou incapacidade precisa ser corrigido, né? De acordo com o artigo 76 do CPC. Convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é de suma importância, né? Se as partes fizeram lá o compromisso arbitral, ou seja, de levar aquela causa que está sendo discutida não para o judiciário, mas sim para uma câmara arbitral, e um deles não respeitou esse compromisso arbitral e acabou ajuizando a ação no Poder Judiciário. É em matéria preliminar que você alega isso. Se você não alegar, preclui. Você não é matéria de ordem pública, você não vai poder alegar depois. Então, se tem a convenção de arbitragem, tem ali o compromisso arbitral, deve ser observado. Se você não falar em preliminar, vai prorrogar e o juízo que vai tomar a decisão depois. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Nós conversamos já nas nossas aulas, os senhores aprenderam isso também na teoria da ação, né? Quando nós falamos de teoria da ação lá, que o réu e o autor precisam ser partes legítimas, né? Para processar alguém, para você buscar a tutela jurisdicional, é necessário ter legitimidade e interesse. Legitimidade ativa para o autor, legitimidade passiva para o réu, não é? Então, se o réu não é parte legítima para figurar no polo passivo, ele tem que ir já logo na preliminar legal. Eu não sou essa pessoa aqui que o autor quer processar, eu não tenho relação com esse cidadão, eu sou parte legítima. Ou vice-versa, se o autor não é parte legítima para pleitear aquele direito. Normalmente a ilegitimidade, na maioria das vezes na prática, é passiva, mas pode existir ilegitimidade ativa também. Uma pessoa pleiteando um direito que não é dela. Por exemplo, o pai entra com uma ação de guarda, que deve ser proposta em face da mãe, ele entra contra o filho. Já vi isso muito acontecer no Poder Judiciário. Ou seja, o filho é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de guarda. A ação de guarda é proposta entre os genitores, pai contra mãe, mãe contra pai, mas não mãe contra filho, né? E não pai em face de filho. Então, na verdade, a legitimidade aí está errada. Então, já tem que alegar que é parte legítima e, de acordo com o artigo 338, indicar quem é a pessoa para a qual deveria ser proposta essa ação, ok? Antes de ir para o 12 aqui, o interesse de agir, que se divide em duas modalidades, né, que nós já explicamos, o interesse de agir na modalidade de necessidade e na modalidade de adequação. Necessidade, eu tenho necessidade de ir ao judiciário buscar o meu direito. Eu não consigo resolver aquela questão sem que o judiciário intervenha em meu favor. Se eu for agir com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças, eu estou no exercício arbitrário das próprias razões. Isso não pode. Então, interesse na modalidade necessidade. E na modalidade adequação. O que quer dizer adequação? Eu preciso adequar o provimento correto. Se eu vou entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento, eu não posso usar um rito, um procedimento que seja, por exemplo, uma ação de inventário. São procedimentos totalmente adversos, né? Se eu vou entrar com um divórcio consensual, eu não posso usar o procedimento do divórcio litigioso e assim sucessivamente. Então, modalidade, adequação é o tipo de procedimento, o tipo de processo que eu vou usar para buscar a tutela jurisdicional do Estado. Falta de caução de outra prestação que a lei exige como preliminar. Falta de caução, 12 aqui, ou de outra prestação que a lei exija como preliminar. Por exemplo, há um exemplo na lei do inquilinato, no artigo 59 lá da lei do inquilinato, que quando eu vou pleitear o despejo por falta de pagamento de uma pessoa que não tem mais garantia locatícia, eu posso pleitear uma liminar de despejo, ou seja, uma medida de tutela de urgência para que o inquilino seja despejado nos primeiros 15 dias, porque ele não tem mais garantia locatícia e eu quero que esse inquilino saia o quanto antes para evitar maior prejuízo para mim. Só que para que eu exija que o inquilino saia, é necessário que eu faça uma caução de 3 vezes o valor do aluguel. Nossa, mas o cara está devendo para mim e eu ainda tenho que pagar? Não, você não está pagando para ele, você está caucionando o juiz
para dizer que se aquele inquilino, se você perder a causa, ele vai ser reembolsado. Mas se você tem certeza que ele não pagou o aluguel, que ele está inadimplente, não existe mais fiador, não tem caução, não tem seguro-fiança, você vai caucionar o juiz, aquele valor vai ficar em juízo, e aí sim você vai poder pleitear a liminar. Se você não depositar, o juiz não vai conceder a liminar para você. Então, é um exemplo aqui da falta de caução, ok? Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Essa indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça é muito relativo, né? Porque as pessoas falam que são pobres na mais pura acepção do termo, depende muito do que é ser pobre, né? Muitas vezes o juiz ele faz um juízo de valores de acordo com o valor da causa, né? Então vai depender muito do salário da pessoa, vai depender muito das condições. Então, obviamente, se o réu entende que o autor tem condição de pagar custas processuais e até mesmo a futura sucumbência, caso ele venha a ser sucumbente no seu pedido, na sua pretensão, o réu pode alegar, olha, essa gratuidade de justiça que ele está pleiteando aí não pode prosperar, tem que ser impugnada, ele tem que provar que ele realmente é pobre na mais pura acepção do termo. Muito bem, então todas essas matérias aqui, esses 13 incisos do Código de Processo Civil, do artigo 337, são de suma importância para você alegar caso existam. Se não tem matéria preliminar, você não vai alegar. Tem muito advogado que às vezes fica inventando preliminares, né? Eu falo até da minha pessoa, quando eu comecei a advogar, eu pegava uma ação que meu cliente era réu, minha cliente era ré, e eu ficava lá, puxa, mas que matéria preliminar que eu vou alegar aqui? Que matéria preliminar que eu vou colocar aqui? E muitas vezes não tinha. Então você não tem matéria preliminar, se você não tem, você vai diretamente para a matéria de mérito. A matéria de mérito, ela se divide também em duas classificações que a doutrina fala. Matéria de mérito direta e matéria de mérito indireta. A matéria de mérito direta diz respeito quando você, por exemplo, nega os fatos que o autor está alegando contra você. Então você vai lá, você fala, olha, houve uma colisão de veículo. Não houve, eu nunca colidi meu veículo com o autor, nunca estive nesse local, ele está confundindo a pessoa. Além de você alegar isso como um preliminar, que você deve alegar a ilegitimidade de parte, você vai alegar na sua matéria de mérito. Olha, isso aqui não existe, eu nunca tive relação com essa pessoa, né? Olha, mas o contrato que você firmou, não, nunca firmei contrato. Essa é uma alegação direta, né? De impugnar o que o autor deseja com vocês. Falaram, não participei dessa situação, não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Então, essas são as matérias diretas. E a matéria indireta é quando você alega fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Vou repetir, as matérias indiretas foi quando você alega fatos impeditivos, modificativos ou instintivos do direito do autor. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, lá, inciso 3º, fala que incumbe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então vamos lá, fatos extintivos, tá? Quais são os fatos extintivos? Por exemplo, prescrição e decadência. São fatos que extinguem o direito do autor. Necessariamente, não quer dizer que a relação jurídica não aconteceu, ela aconteceu, mas pelo decurso de tempo, aquela ação não pode mais ser conhecida, porque o prazo prescricional ou o prazo decadencial, ele já se exauriu. Um exemplo, uma ação de dano material, uma ação de dano moral, o prazo que o direito civil dá para você propor uma ação dessa são 3 anos, é a responsabilidade civil, né? Artigo 206, parágrafo 3º, inciso, se não me engano, 4º do Código Civil fala isso, que o prazo da responsabilidade civil é 3 anos. Então o réu alega que realmente houve uma relação com o autor, mas já se passaram mais de 3 anos quando ele propôs a ação, ou seja, ocorreu a prescrição, então não há mais como se discutir aquele mérito. Por mais que o autor possa até estar certo, ele não foi no tempo certo, né? E aí aquele brocardo latino que a gente sempre fala, o direito não socorre aos que dormem. Muito bem. Fatos modificativos são aqueles que, como o próprio nome já diz, modificam uma relação jurídica, né? Então, eu tenho lá uma dívida com o réu não me pagou,
mas nós fizemos lá uma novação. Lembram lá do Instituto da Novação, no Código Civil? Se não me falha a memória, artigo 360 do Código Civil Brasileiro fala da novação, novação subjetiva, inovação subjetiva ativa e subjetiva passiva, né? Inovação objetiva, quando eu mudo o objeto. Muito bem, vamos nos concentrar no processo, porque aqui eu estou falando um pouquinho de direito civil só para vocês lembrarem. Fiz uma novação, ou seja, novei a dívida. E mesmo assim fui lá e ajuizei uma ação contra o réu, cobrando. E aí o réu vai lá e apresenta um documento e fala, não, mas ele está maluco. Ele está cobrando um direito que realmente devia, mas nós fizemos um acordo, nós transigimos aqui, fizemos um acordo, fizemos uma transação e fizemos uma novação. Eu não estou mais inadimplente com ele, estou totalmente adimplente, ou seja, um fato que modificou o direito do autor, não há mais como ele prosseguir naquela demanda. E um fato impeditivo é um fato que por alguma razão ali o autor não tem mais como cobrar, não estou falando de cobrar, mas necessariamente pode ser de outra relação jurídica, né? Um contrato que já foi resolvido, um contrato que já não há mais. Por exemplo, eu fiz um contrato com o réu, esse réu pagou todo o contrato, já extinguiu toda a obrigação que tinha comigo e mesmo assim eu estou cobrando ele de uma obrigação, ou seja, um fato impeditivo. Olha, esse contrato já se encerrou, esse contrato já foi anulado, ou eu fiz um contrato aonde eu coloquei um absolutamente incapaz assinando, e esse absolutamente incapaz, vocês sabem que os negócios celebrados por pessoas absolutamente incapazes são totalmente nulos de pleno direito. Fiz um contrato com vício de vontade, com coação, né? Então, há um fato impeditivo do direito do autor, ok? Então, a matéria de mérito ela vai se dividir em matérias diretas, ou seja, aquela que eu já nego diretamente os fatos, e matérias indiretas, que são fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nós voltamos agora no segundo bloco para falar um pouquinho mais sobre as respostas do réu.